Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 161. Título: Vós que dizeis? E perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Lucas 9, 20. Nas discussões propriamente do mundo, existiram sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais sob os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada através da revelação divina naturalmente. Portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes, sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai, e nos itens de 8 a 12, mundos inferiores e mundos superiores. Vamos acompanhar no item 8, Instruções dos Espíritos. A qualificação de mundos inferiores e superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Nós podemos entender que é mais uma ordem didática, nada de absoluto. Meus queridos, a Terra é uma escola de fraternidade e reparação. Nela habitam espíritos ainda muito endividados com a providência divina, que somos nós, e que aí encontram meios para se corrigir através do sofrimento regenerador e do esforço em dominar suas más tendências.
causas das misérias humanas. Na verdade, a Terra é um dos mundos mais atrasados por conta de espíritos que habitam avessos às leis de Deus. Mas existem outros piores. É claro que certamente que existe. Então, para enriquecer a conversa, vamos uma historinha. Afirma aquela mulher, numa roda de conversa, sem grandes comprometimentos, afirma a mulher: não, eu não sou mais egoísta, não. Eu não sou mais orgulhosa. Graças a Deus, eu estou livre desses sentimentos. Pois é, meus irmãos, pois é. Bate num leito de hospital. Usa o esforço mental. E na solidão, vai refletir e constatar que ainda é sim, é muito egoísta e orgulhosa. E que é preciso muito esforço hercúleo, para se ver livre desses dois carrascos da alma, como nos diz Emmanuel no livro O Consolador. Certamente, não podemos generalizar. Encontramos pessoas de bem, famílias esforçadas no amor, na fraternidade. Mas, meus irmãos, a maioria dos habitantes da Terra, como diz o jovem, barbariza o meio. Continuando, nos mundos mais atrasados, que são de certo rudimentares, os seres que o habitam revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. Sim, há mundos atrasados, como já dissemos, cuja força bruta é a lei dominante. Mas bem no fundo da alma, esses seres reconhecem que há um ente supremo, há uma divindade. Eles reconhecem isso, que é um poder sobre todos nós. Porque, na verdade, ainda são crianças que estão a crescer. E entre os degraus inferiores e os mais elevados, isto é, entre os mundos inferiores e os mundos superiores, há espaços. E nesses espaços há inúmeros outros mundos. Há outros mundos. Ele diz aqui que há uma dificuldade em reconhecer espíritos puros, já desmaterializados, resplandecentes de glória, que foram espíritos primitivos e que hoje estão desmaterializados e são espíritos puros. A mesma coisa que você vê um homem adulto, custa reconhecer que um dia ele foi um embrião. Então, tudo se perde na poeira dos tempos, não é? Continuando, ele diz assim: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea é sempre humana, mas embelezada
aperfeiçoada e purificada. Que nos mundos superiores, meus queridos, não encontramos semblantes descorados como aqui na terra. Semblantes abatidos pelo sofrimento, pelos sofrimentos físicos e morais. A matéria já não causa desconforto nos mundos superiores, como aqui, que se arrastam. Por toda parte, a forma é sempre humana, não é? Nós já dissemos isso. E nos mundos venturosos, os mundos venturosos, hein? Os mundos venturosos, o homem não procura elevar-se acima do homem. Olha, veja só que beleza é essa. Não procura, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. E seus habitantes buscam incessantemente chegar à categoria de espíritos puros. Nos mundos venturosos, seus habitantes, eles não buscam superar o outro. Não, eles buscam superar a si mesmo, porque a única busca deles é chegar à categoria de espíritos puros. Continuando, meus irmãos, os espíritos superiores nos propõem a reforma moral. Bom, nesses mundos venturosos, eu sugiro que leiam o Evangelho no capítulo 3, no item 10, porque é lindíssimo. Ele diz o seguinte, que lá nesses mundos, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos. Desconhecem ódios. Olha, veja, desconhecem ódios. Os mesquinhos ciúmes. As baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros. Todos os homens ajudando os mais fortes aos mais fracos. E nós vemos isso aqui na Terra, hein? No mundo em que vivemos. O que nós vemos é um jogando pedra no outro. Não é verdade? Então, meus queridos amigos, vamos trabalhar para chegar a esses mundos venturosos. Os espíritos superiores nos propõem a reforma moral, a buscar sentimentos nobres como nos mundos venturosos, mesmo em meio desse turbilhão. Mas é tão difícil. Vivemos num turbilhão, vivemos numa floresta humana, como nos diz Emmanuel. Mas também não precisamos nos instalar na floresta humana. Podemos buscar o que há de melhor, não é? E como fazer para apressar a cura das nossas imperfeições morais? Combatendo os nossos defeitos com ardor, procurando o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, disse um sábio da antiguidade. Ele diz que quando chegava a noite, ele ficava quietinho no canto e perguntava: como foi o meu dia? O que eu fiz de bem? O que eu fiz de mal?
O que eu devo consertar em mim? Ele se perguntava. Nós podemos também imitar Agostinho. Meus queridos amigos, sem o amor não haverá luz no caminho, e sem caridade não haverá tranquilidade para ninguém. Fiquem em paz e recebam um grande abraço e até breve.